Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre a seleção portuguesa de Luiz Felipe Scolari, o Filipão, então campeão do mundo com o Brasil em 2002 e que comandou a seleção que foi vice-campeã europeia em casa em 2004 e quarta colocada da Copa do Mundo de 2006, o segundo melhor resultado do país em mundiais. Para muitos, a maior geração de Portugal até então. Há um debate sobre se a atual geração, mesmo não tendo conquistado nada de muito relevante, não é até melhor. Mas depois que o vídeo acabar, você vai poder opinar aí nos comentários, beleza? Deixa eu só ver aqui o enquadramento antes da gente começar a falar sobre a equipe de 2004, né, que tinha o Porto de José Mourinho, que venceu a Champions League naquele ano como base, com 5 jogadores titulares naquela equipe. O goleiro era o Ricardo, o lateral direito Miguel, os dois zagueiros Ricardo Carvalho e Andrade, e o Nuno Valente era o lateral esquerdo. Costinha e Maniche, os dois volantes, Figo, o ponta direita, Deco, o meia central, Cristiano Ronaldo, o ponta esquerda, e Pauleta era o centroavante. Realmente era um timaço esse time de Portugal, que ainda teve nomes como o lateral direito Paulo Ferreira, o volante Thiago, os meias Petit e Rui Costa, esse muito craque, mas já em fim de carreira, e os atacantes Simão Sabrosa e Nuno Gomes. Os 5 titulares do Porto são Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Maniche e Deco. Quando eu falo, galera, em atraso tático do futebol brasileiro, e alguns ainda comentam no vídeo que eu fiz sobre esse assunto, que foi um dos primeiros do canal lá em 2020, ainda dizem que isso é balela, e que a gente só começou a usar padrões como o 4-2-3-1 para imitar o europeu. A gente aqui só começou a se familiarizar com o 4-2-3-1 no início da década de 2010. A gente está falando de uma seleção de 2004, que já usava essa plataforma. E olha que maneiro, o técnico era brasileiro, mas a nossa seleção, nos nossos clubes, não estavam atrasados não, pô. O Filipão, que trabalhava numa seleção europeia, só fez isso para imitar o europeu. Vai vendo. Então, era um 4-2-3-1 bastante equilibrado e com mecanismos muito interessantes. Os dois laterais subiam ao mesmo tempo e, para isso, os dois volantes tinham uma pegada maior na marcação, mas também tinham qualidade na criação, especialmente o Maniche, que era o segundo volante do time. O Costinha era um especialista em desarmes, um jogador de maior solidez no meio-campo e proteção aos zagueiros. O Maniche, inclusive, fazia o papel de cobrir os avanços do Nuno Valente pela esquerda. Então a gente via, sempre que o Nuno Valente subia, o Maniche, né, fazendo aqui essa cobertura. Agora, para cobrir o Miguel, o Costinha recuava pela zaga. Pela esquerda, o Maniche fazia a diagonal de cobertura do lateral daquele lado do campo. Então, pela direita, quando era o Miguel quem subia, Ricardo Carvalho abria e aí o Costinha recuava por dentro, beleza? Assim funcionavam os mecanismos de cobertura dos dois laterais da seleção do Filipão. Avançando um pouco mais a nossa análise, falar um pouco sobre o Deco, o grande meia organizador, articulador do time, ele que jogou no Barcelona, no Chelsea, no Fluminense, antes até de se naturalizar português no Corinthians. O Deco era o articulador do time no meio, o grande passador, o armador do time, uma ótima arma também finalizando de fora da área. Ele tinha essa virtude muito clara no jogo dele. E ele tinha duas flechas, né, pelo lado do campo. O Cristiano Ronaldo tinha apenas 19 anos, não era nem de longe o principal nome dessa seleção, estava começando a sua caminhada no Manchester United, onde ele chegou em 2003 apresentado como coadjuvante do Kleberson, campeão do mundo pela seleção em 2002, e inclusive no clube jogava como winger pelo lado direito, numa segunda linha de 4. O Filipão foi sagaz e o colocou na ponta esquerda, onde ele poderia pentear para dentro e finalizar com o pé direito, jogar mais próximo do gol e atacando muito mais a área. Pela direita ele atacava muito mais o fundo, e alguns até criticavam ele, né? Diziam que ele era um jogador pouco objetivo, muito firulento, ele atacava muito mais o fundo do que a área. Mas esse reposicionamento que começou com o Filipão na seleção portuguesa, isso tem que ser dito, fez muito bem a carreira do Cristiano Ronaldo. Ele da esquerda para dentro com certeza jogou muito melhor do que da direita para o fundo, como ele jogava na época no Manchester United.
E isso obviamente potencializou, mas principalmente não mexeu na principal estrela dessa seleção, que era o ponta-direita Luís Figo. O Figo foi o primeiro galáctico, inclusive essa Euro foi muito divulgada como a competição em que cada uma das seleções favoritas tinha um galáctico, o Figo em Portugal, o Beckham na Inglaterra, o Raul na Espanha e o Zidane na França. Um detalhe, todos principais jogadores e capitães de suas seleções. Esta camisa aqui, de 2002 do Real Madrid, tem o nome e o número 10 do Figo às costas, inclusive ele era o principal jogador nesse período. Essa temporada aqui o Real Madrid comemorava seu centenário e conquistava sua 9ª Champions League, a terceira em 6 anos, onde ele, ano sim, ano não, ganhava, né? 98, 2000 e 2002. Depois ficou um longo período até conquistar lá a 10ª em 2014. Mas voltando aqui para a seleção portuguesa, falando aqui sobre o Figo. Ele era um dos melhores jogadores do mundo, foi o melhor jogador do mundo pela France Football em 2000, pela FIFA em 2001 e era disparadamente o melhor jogador português da geração. Intocável na seleção, ele era destro, mas tinha muita facilidade também de trabalhar com o pé esquerdo, era um grandíssimo driblador, também um verdadeiro maestro nos passes, ainda que partindo da ponta, e ajudava esse sistema a variar ligeiramente para o 4-2-2-2. O Cristiano se juntava ao Pauleta no ataque e o Figo se juntava ao Deco no meio. E então a gente tinha aqui esses padrões com os dois laterais passando ao mesmo tempo, esse jogador mais preocupado com cobrir o lateral esquerdo, o Nuno Valente, e este aqui, o Costinha, né, o Maniche, cobrindo o Nuno Valente, o Costinha cobrindo aqui o Miguel pela direita. Esses eram os padrões ofensivos daquela seleção portuguesa, beleza? Falando aqui agora um pouco sobre o Pauleta, né, o centroavante do time. Deixa eu só reposicionar todo mundo para não ficar bagunçado. E colocar aqui a bola nos pés do camisa 9. O Pauleta foi por muito tempo o maior artilheiro da história da seleção portuguesa e também do PSG. Não era um primor de qualidade técnica, mas sabia fazer gol e era aquele clássico 9 que jogava de costas para a zaga fazendo pivô e girando o corpo para marcar os gols com apenas um toque na bola. Nisso ele era mestre. Na defesa, o time mantinha a estrutura em 4-2-3-1. Marcava realmente em 4 faixas, não variava para o 4-4-2. Se defendia com esses padrões. É um time de 2004, né? Os times não eram tão compactos como hoje, então a equipe realmente marcava com essa plataforma de jogo. Campanha de Portugal na Euro 2004. Perdeu para a Grécia na estreia da fase de grupos, 2-1. Gol português de Cristiano Ronaldo nos acréscimos. E aí venceu a Rússia por 2-0, gols de Maniche e Rui Costa saindo do banco. E ganhou da Espanha por 1-0, gol de Nuno Gomes, também saindo do banco. Portugal liderou o grupo com 6 pontos, e a Grécia avançou em segundo com 4 pontos. Naquela época só 16 seleções disputavam a Euro, então 8 avançaram para o mata-mata. Nas quartas de final, a adversária foi a Inglaterra. Empate em 1-1 no tempo normal, gols de Owen para os ingleses e Postiga para Portugal. Na prorrogação, Rui Costa virou e Lampard empatou. Nos pênaltis, vitória por 6-5. 7 cobranças para cada lado. Só o Rui Costa perdeu para Portugal. Beckham e Vassell perderam para o lado inglês. Nas semis, vitória por 2-1 contra a Holanda. Gols de Cristiano Ronaldo e Maniche. O gol holandês foi contra do zagueiro Andrade. E na decisão, Portugal reencontrou a Grécia, que passou por França nas quartas, República Tcheca nas semis, ambas por 1-0, e aí Portugal em casa, contra a Grécia, favoritaça, ainda tinha o fator revanche do jogo de abertura da competição, perdeu para a Grécia 1-0, Grécia campeã pela primeira vez da Euro, inclusive é o único título oficial que a Grécia tem. 2004, inclusive, foi o ano das zebras, né? Grécia ganhou a Euro, com todo respeito, e com todo respeito também ao Porto, que não era favorito para ganhar a Champions, foi campeão europeu. A final foi contra o Mônaco, inclusive. O campeão da Libertadores foi o Once Caldas, da Colômbia. Em La Liga, Valência foi o campeão nacional. O Real Madrid liderava com muitos pontos à frente, terminou em 4º lugar, tendo que jogar aquela eliminatória da Champions, isso com um time mais galáctico possível. Copa do Brasil, o Santo André contra o Flamengo na final. Enfim, foi o ano das zebras, 2004, beleza? 2 anos se passaram, Copa do Mundo na Alemanha, o Brasil era o atual campeão e favorito.
Os donos da casa estavam se reestruturando depois de cair na primeira fase da Euro de 2004 e tinham outras seleções muito fortes. Inglaterra, que tem análise inclusive daquele time aqui no canal, França, Argentina, Holanda era muito forte. A Itália chegava em crise, né, pelo escândalo de manipulação de resultados, mas a gente sabe que acabou ganhando e também tem análise aqui no canal. Já a base do time português, além da forma de jogar, era a mesma, com apenas uma mudança no time titular. Saiu de cena o zagueiro Andrade, aquele mesmo que fez um gol contra a Holanda na Euro, e entrou no time o Fernando Meira. O resto do time era o mesmo: Ricardo, Miguel, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Maniche, Costinha, Figo, Deco, Cristiano Ronaldo e Pauleta, beleza? A campanha de Portugal na Copa do Mundo de 2006 foi a seguinte: 1-0 contra Angola, gol de Pauleta; 2-0 contra Irã, gols de Deco e Cristiano Ronaldo, o primeiro dele em Copas do Mundo; 2-1 contra o México, gols de Maniche e Simão Sabrosa. Nas oitavas, 1-0 contra a Holanda, num jogo que foi uma guerra. Inclusive, cara, eu lembro muito desse jogo. Eu tinha 10 anos de idade, eu quase perdi esse jogo. Eu fui jogar bola na rua, era um domingo, só que aí eu lembrei, caraca, tem Holanda e Portugal, mané, na Copa do Mundo. Parei o jogo lá, a bola era minha, tinha acabado de comprar, entrei com a bola, acabei com a alegria lá da rapaziada na rua, mas entrei pra ver o jogo e foi um jogaço assim, mas muito marcado pelas confusões, né? 2 expulsões para cada lado, foram expulsos de Portugal Costinha e o Deco, mas Portugal venceu o jogo 1-0 contra a Holanda, avançou para as quartas de final, onde reencontrou a Inglaterra. Os substitutos dos jogadores que foram expulsos, né, o Deco e o Costinha, né, no jogo anterior, foram substituídos pelo Thiago, né, ao lado do Maniche na dupla de volantes, e o Petit no meio campo. Não sei se eu cheguei a falar, né, quem fez o gol da vitória contra a Holanda foi o Maniche, beleza? Ele jogou nessa partida contra a Inglaterra também. O jogo acabou 0-0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, vitória por 3-1 em 5 cobranças. Petit e Hugo Viana desperdiçaram suas cobranças para Portugal. Simão Sabrosa, Postiga e Cristiano Ronaldo fizeram os gols de Portugal. Do lado inglês, Lampard, Gerrard e Carragher não marcaram os seus gols para o lado inglês. Inclusive nesse jogo teve uma discussão acalorada, né, entre os companheiros de time, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo, ambos do Manchester United. Inclusive nesse jogo o Rooney também acabou expulso. Na semifinal contra a França, algoz do Brasil na fase anterior, derrota por 1-0, gol de Zidane de pênalti. Assim Portugal estava eliminado da Copa, mas ainda tinha disputa de terceiro lugar. E Portugal acabou também derrotado pela Alemanha por 3-1. Nesse jogo, o lateral Miguel e o ponta Figo deram lugar a Paulo Ferreira e Simão, que foram titulares respectivamente. O gol português foi aos 88 minutos, o jogo já estava 3-0, marcado pelo Nuno Gomes. O trabalho do Filipão terminou na Euro de 2008, eliminação para a própria Alemanha nas quartas de final por 3-2. Aquele time já não tinha mais o Figo, o Cristiano assumiu a camisa 7 e o protagonismo, na temporada inclusive de primeira bola de ouro do craque. E acima de tudo, tinha alguns nomes começando sua trajetória no grupo, né? O zagueiro Pepe, os atacantes Nani e até o Quaresma, que demorou realmente a se firmar na seleção portuguesa. Mesmo sem títulos, o trabalho do brasileiro foi bem visto pelo povo português, que viu sua seleção, que nunca foi um habitual frequentador de Copas do Mundo consecutivas, ou mesmo postulante a grandes títulos, conseguir o segundo melhor resultado de sua história em Copas do Mundo e chegar a uma final de Euro em casa. Apesar da derrota, aquele time entrou para a história e, como eu abri o vídeo dizendo, talvez aquela geração de jogadores seja considerada por muitos a melhor safra do país em todos os tempos. Hoje, a geração portuguesa, especialmente pós-Copa de 2018 e por consequência também pós-título da Euro de 2016, também tem grandes nomes. Além dos veteranos, Cristiano e Pepe, ainda em atividade, nomes como Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Rubem Dias, João Cancelo, Rafael Guerreiro, Vitinha, João Palhinha, escalei quase que o time todo, né? Tem potencial para ainda melhorar esse desempenho nesse ciclo. Alguns desses estavam no grupo que venceu a Nations League de 2019. Não fizeram uma grande Copa em 2022, mas terão uma Euro nesse ano e a Copa de 2026 pela frente. Qual dessas duas gerações você prefere? A de 2004 e 2006 ou a atual de Portugal?
Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!